bom dia. Mais uma vez estamos aqui para falar, para dar continuidade ao nosso estudo, sobre doutrina espírita, Então, aqui hoje nós vamos falar sobre provas da existência de Deus. Por que nós vamos falar sobre provas da existência de Deus? Porque tem muitas pessoas que dizem que Deus não existe. Alguns dizem assim, que Deus e o diabo, essas duas coisas não existem, é tudo criação de homens. Então, não existe. Morreu, acabou, desapareceu, não vem nada. Então as pessoas são assim, pessoas que se autodenominam ateias, que gostam de se auto-identificarem como ateus, porque parece que ser ateu é ser inteligente, não acreditar em Deus, duvidar da existência de Deus, sem ter uma explicação do porquê, até da própria existência, parece que tudo isso é ser inteligente. Bom, tudo bem, cada qual com seu modo de pensar. Mas nós espíritas temos aqui a pergunta, do número 4, ainda no capítulo 1 desse livro, que trata de provas da existência de Deus. Ele diz o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Dessa forma. A resposta dada foi essa: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, para essas pessoas, esses irmãos que gostam de se identificarem como ateus, eu pergunto assim, por exemplo, você existe? Você existe? Você está aí na minha frente? Tem um filósofo do passado, que agora não estou me recordando o nome, que tinha uma frase que dizia assim: penso, logo existo. Muito bem, se você pensa, você existe. Então, quem é que fez você ser pensante, inteligente, capaz de abstrair das coisas, capaz de criar coisas gigantescas, a bem da própria humanidade? Quem é você? Quem fez isso? Esse arcabouço que é você? O nada? Então você dizer que Deus não existe, que tudo isso é coisa de religiosos, sejam eles católicos, evangélicos, espíritas, Você dizer assim, dessa forma, até com deboche, é você afirmar, você que é inteligente, que o nada, o inexistente cria. Então, o nada, o que não existe, tem a capacidade de criar você, um ser pensante, inteligente, até para dizer que o nada não existe. Percebeu? O ridículo que às vezes a gente se coloca, o ridículo das nossas palavras, porque o Espírito está falando. Prove que existe algum efeito sem uma causa. Aquelas plantas, aquelas flores maravilhosas que estão ali, qual é a causa delas? Por que elas existem ali? Não estou nem dizendo mais de você e de mim. Estou dizendo aquela plantinha ali. Dos animais. Os animais têm tanto sentimento. Já viu os sentimentos dos animais? Já parou uma hora para olhar os animais? Então, quando você diz que Deus não existe, você está dizendo que o nada faz até isso. O nada cria seres que amam, que pensam, que evoluem, o nada que não existe. Então, meus irmãos, para você que gosta de se identificar como ateu, seria bom você repensar. Tudo bem, você não irá para o inferno eterno por causa disso, mas vai ter uma surpresa muito grande do lado de lá, em função, talvez, do orgulho, do preconceito que tem das coisas e daquela incapacidade de querer se afastar do seu ponto de vista para olhar o ponto de vista do outro. Percebeu a coisa? É aquela história, você segura o seu peixe com tanta força, mesmo ele estando estragado, você não o joga fora. Isso é orgulho, preconceito, vaidade e custa muito caro. Então, para você crer em Deus, dê uma olhadinha no mar, no céu, nas estrelas. A ciência diz que existem bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, sóis. Então, o nada
criou tudo isso, né? Criou até você que é capaz de construir uma nave poderosa que viaja daqui até a Lua, outras até se aproximam que já, inclusive, já se aproximou do planeta Marte, já chegou lá. Então você, ateu, foi criado pelo nada e tem essa capacidade. E esse nada não tem capacidade nenhuma, não? Cuidado, você está ofendendo de nada, hein? Esse tal de nada, hein? Esse nada foi seu Criador. Pensa nisso. Repense. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, quando a pessoa se diz ateu, eu entendo assim, que ele lutou com muita força para tirar de dentro dele um sentimento instintivo da existência de Deus. Entendeu bem isso aí? Você que é super inteligente, ateu super inteligente, não sabe que lutou duramente contra si mesmo para tirar de você um sentimento instintivo da existência de Deus. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, quando você estuda um pouco de história da humanidade, não é minha especialidade nisso, antropologia, essas coisas, vê-se que os povos mais antigos da Terra, bem antigos mesmo, de forma primitiva, acreditavam na existência de um ser superior. Isso era instinto deles. Perceberam isso? Isso era instintivo neles. De onde vem isso? Será que foi o nada que você disse que existe, que Deus não existe, que tudo é obra do acaso? Falam também que o que existe é obra do acaso, que a natureza é obra do acaso. Os mares, os oceanos e as bilhões de estrelas que existem por aí, que a gente não tem condição sequer de avaliar, tudo isso é obra do acaso. Por quê? Porque Deus não existe. Então, já que você afirma assim, o que você pode criar? O que você pode criar? Você não cria nada. Você pode modificar, mas criar você não cria. Eu não sei se você já observou, às vezes, um terreno, uma terra árida, bem seca, que não tem nada. Você passa um trator ali em cima, tira ali 1 metro daquela terra e deixa aquela coisa bem seca no sol. Um dia cai uma chuva, 2 dias depois você olha lá, você vê pequenas plantinhas nascendo daquele terreno, que você chegou até cavar 1 metro para tirar toda, vamos dizer assim, todo o humus da terra, que favorece ali que as plantas cresçam, tirou tudo, deixou aquilo no sol, deixa cair uma chuva, ou você mesmo começa a jogar água. Daí a pouco você vai se surpreender com minúsculas plantinhas verdes nascendo ali. É você que faz isso? Você tem essa capacidade de fazer? O germe daquela plantinha, de onde que ele vem? Isso é por acaso, está aí na terra. Lá vem você novamente com o tal do acaso, com o tal do nada. Querer defender que o nada é que fez aquilo. Então, antes de dizer que Deus não existe, prove para mim, prove para você mesmo, não é para mim não precisa provar para mim não, prove para você mesmo, que o nada, o inexistente, pode fazer alguma coisa. E aí tudo bem. Então, meus irmãos, continuando aqui, a resposta foi essa, né? A de que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. A 6ª pergunta foi assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Interessante essa pergunta, né? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então eu nasci em algum lugar e por estar vivendo ali, eu vendo aquelas pessoas falar de Deus, uns falam do diabo, uns falam de Jesus, então aquilo, por osmose, aquilo passou para dentro de mim, eu acredito em Deus. Por que eu vejo as pessoas falar?
Então, muito bem. E essas pessoas falam com que razão? Com base em quê? De quem eles ouviram? Para se criar aquela cultura, aqueles conceitos, né? De onde que eles ouviram aquilo? Olha bem, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então eu tenho dentro de mim esse sentimento: Deus existe, Deus é meu Pai, Ele é meu Criador único, e eu sou filho dele, criado em imagem e semelhança dele, imortal depois que saí das mãos dele, como espírito pronto e acabado para crescer e evoluir. Tudo isso aí não é só por causa do meio em que eu estou? Aí vem aquela história: é o meio que forma o homem, né? Será que não seria só isso? A resposta foi assim, ó: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Já não falei anteriormente? Os povos primitivos, vamos voltar antes de 2000 anos atrás, quando o homem começava a caminhar pela terra, eles também tinham esse sentimento. Quem passou isso para ele? Os nossos ancestrais bem antigos mesmo. Quem passou isso para eles? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Os índios, quando Cabral chegou aqui no Brasil, dizem que tínhamos uma população de quase 10 milhões de indígenas. Esses eram os donos da terra, que hoje vão desaparecendo pouco a pouco. Mas eles tinham noção de Deus. Eles acreditavam nos espíritos, acreditavam em Deus também. Quem deu esse sentimento para eles? Eles estavam aqui no meio desse continente imenso que é o nosso país hoje, porém 100% selvático, eles ali no meio. Com que eles aprenderam? Aquele instinto, aquele sentimento de que uma força maior, de que Deus existe. Eu não gosto de falar força maior, é Deus mesmo, porque eu não tenho dúvida que quem me criou, quem me forjou no tempo e no espaço foi Deus. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse não somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então esse aí, meu irmão, o sentimento é a causa de que Deus existe. O sentimento é um efeito. E sempre existiu nos povos mais antigos, mais selvagens, mais primitivos. Sempre existiu. Então, hoje nós encerramos essa parte aqui também. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvirem e, como eu sempre digo, todas as nossas ideias, tudo que estamos abstraindo daqui do ensino dos Espíritos está sob o subjúdice, sob o crivo de vossa razão, que Kardec fala isso. Tudo nós devemos ouvir e passar pelo crivo da nossa razão. Então eu entendo assim, o que está aqui no Livro dos Espíritos, para mim está absolutamente certo, correto. Mas eu estou traduzindo. Nas minhas traduções pode ser que haja equívocos, mas a gente continua sempre estudando e sempre contando com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos entender cada vez mais. Cada vez que a gente abre uma Bíblia, abre o Livro dos Espíritos, o Evangelho dos Espíritos e o lê, a gente abstrai muito e muito mais. Deus abençoe a todos vocês. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Deus seja louvado.